Vamos dar início à nossa segunda unidade, onde nós iremos estudar o sistema nervoso. A nossa primeira aula prática do sistema nervoso é sobre a medula espinal. Nessa peça, nós temos um corte transversal da medula em uma vista superior. E nós podemos visualizar que a substância cinzenta na medula se encontra mais internamente, enquanto que a substância branca está localizada mais externamente. A substância cinzenta vai formar um H, denominado de H medular. Nessa região especificamente, nós podemos visualizar que esse H medular apresenta 3 colunas: coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior. Vale ressaltar que a coluna lateral só está presente nos segmentos torácicos e nos primeiros segmentos lombares. Nesse corte transversal, nós ainda conseguimos visualizar a presença de uma fissura e de alguns sulcos, que são eles: fissura mediana anterior, fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, sulco mediano posterior. Mais lateralmente, nós vamos encontrar o sulco lateral anterior, sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, sulco lateral posterior. Entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, nós vamos encontrar o sulco intermédio posterior, sulco intermédio posterior. Essa fissura e esses sulcos vão delimitar algumas regiões na substância branca, que são elas: funículo anterior, que está localizado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, funículo lateral, localizado entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, e o funículo posterior, que está localizado entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior. O funículo posterior ainda vai ser dividido pelo sulco intermédio posterior em 2 outras regiões, que são denominadas de fascículos, onde nós temos o fascículo grácil, que é mais medial, e o fascículo cuneiforme, que é mais lateral. Dos sulcos laterais anterior e posterior irão se formar as fibras nervosas. Do sulco lateral anterior irá se formar a raiz ventral, que é formada por fibras motoras, enquanto que no sulco lateral posterior irá se formar a raiz dorsal, que é formada por fibras sensoriais. Na raiz dorsal, nós temos a presença de um gânglio, o gânglio espinal. Logo após esse gânglio, ocorre a união das raízes dorsais com as raízes ventrais, formando o nervo espinal. Aqui nós temos uma outra peça em uma vista anterior e nós conseguimos visualizar novamente algumas dessas estruturas que nós acabamos de falar. Então nós temos a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior, o sulco intermédio posterior e o sulco mediano posterior. Além disso, nós temos a coluna posterior e a coluna anterior do H medular. Na substância branca, nós temos o funículo anterior, o funículo lateral e o funículo posterior, dividido em 2 fascículos, o fascículo grácil, mais medial, e o fascículo cuneiforme, mais lateral. Nessa outra peça, nós conseguimos visualizar a medula espinal localizada no canal vertebral. E nessa vista lateral, nós conseguimos visualizar o forame intervertebral, que é o local de passagem do nervo espinal. Aqui eu coloquei 2 medulas naturais, onde nós podemos visualizar uma parte dessa medula, aqui a parte final, ó, formando o cone medular, que é mais afilado, e mais inferiormente a cauda equina. Então aqui também uma parte da medula, o cone medular e a cauda equina. Então aqui nós temos um corte transversal da medula, onde nós conseguimos diferenciar a substância branca e a substância cinzenta. A substância cinzenta ela é mais interna e ela forma o H medular,
e a substância branca é mais externa. Em relação às meninges, na nossa aula prática de demonstração, nós vamos conseguir visualizar apenas a dura mater. Então aqui nós temos uma cabeça, num corte sagital mediano, e nós conseguimos visualizar aqui, ó, a dura mater, tá? Revestindo então toda essa região da cavidade craniana, tá? Dura mater, a gente vê que ela é mais esbranquiçada, brilhante, bem característica e fácil de identificar. Nessa região aqui, ó, mais posterior e inferior, a gente consegue visualizar a tenda do cerebelo, tá? A tenda do cerebelo. Então nós temos aqui uma dura mater que foi removida da caixa craniana, e quando a gente abre ela aqui, ó, a gente consegue visualizar bem no centro dela, ó, a foice do cérebro. A foice do cérebro. E nessa região aqui, que é a região mais posterior, ó, a gente consegue observar a tenda do cerebelo. E mais inferiormente aqui, ó, a foice do cerebelo. Então nós temos a dura mater, a foice do cérebro, a tenda do cerebelo e a foice do cerebelo, mais posteriormente.